Olá pessoal, bem-vindo ao canal Universo de Jacques. Eu sou o Jonas Alexandre Xerém da Silva e o tema de hoje é hipocrisia, desrespeito e o seu novo roteiro. Bom, caras pessoas, acredito eu que a maioria das pessoas gostam de serem respeitadas, né, serem bem tratadas, receber gentileza, mas a maioria delas não tem esse mesmo sentimento pelo seu próximo. São aquelas pessoas que querem ser respeitadas, temidas, mas não têm respeito pelo seu próximo, não tem altruísmo. Entende? Isso é uma hipocrisia, uma pessoa que quer se achar autoritária, número um, mas age com arrogância o seu próximo, mas não quer que as pessoas agem com arrogância com ela, né? Vocês entendem? Tanto é que eu já passei por humilhações, entendeu? Na frente das pessoas, mesmo eu falando direito, com respeito, dando a minha opinião, sem agir com ignorância. Sério, se você já passou por isso, então você já sabe do que eu estou falando. Entende? E nem por isso, sabe, eu evitei de revidar, sabe? Porque você sabe, né? Não adianta bater de frente com pessoas arrogantes e chúpidas. E isso, cara, as pessoas, não é coisa de 15 anos pra cá, não. Isso já vem desde os tempos bíblicos. Um exemplo disso não é quando estava anunciando que viria o dilúvio, né? E também pregando a palavra de Deus. E infelizmente muitas pessoas debocharam, tiraram sarro, né, de Noé, aliás, de Deus, né? E o que aconteceu é que somente Noé e a sua família, no total de 8 pessoas, foram salvas. E aqueles zombadores pereceram. Entende? E isso não é de agora, né? Uma profecia que se cumpriu, né, há muito tempo atrás, lá em Daniel 7:25, né, está escrito que cuidariam de mudar os tempos e a lei, palavras ofensivas de arrogância e blasfêmia seriam ditas contra Deus, o povo de Deus seria perseguido, também sofreria arrogância, perseguições e mortes. Entende? No decorrer dos tempos, aquelas pessoas fiéis também sofreram zombaria, desrespeito. Mas é claro, Deus também sofreu desrespeito, porque as pessoas fiéis levando a mensagem e as pessoas hipócritas, né, agindo com ignorância. Bom, caras pessoas, vamos direto ao ponto. O seu novo roteiro. Bem, há muito tempo atrás, vamos pegar os séculos 19 e 20. A família era uma coisa que era levada a sério, e era uma coisa sagrada. Religião, as pessoas andavam com decência, os filhos respeitavam os pais, os mais novos respeitavam os mais velhos, sabe? Deus e a religião era uma coisa assim, levada a sério. É claro que tinha as hipocrisias, idolatrias, mas eram épocas que não é como hoje, sabe? A frieza hoje em dia está demais. Mas só que tinha um porém. Essa época que era de muito respeito e que não era como hoje, infelizmente tinha machismo, racismo, preconceito, sabe? As mulheres mal tinham direito, assim, sabe? Nessa época elas eram muito controladas, sabe? O racismo, então nem se fala, né? Que uma família branca não aceitaria que sua filha branca casasse com negro ou com indígena, certo? E sem falar que os LGBTs não era bem esse nome. Eles existiam, mas eles viviam escondidos, porque se fossem descobertos, poderiam ser presos, punidos, expulsos de suas casas. E é claro, o nome de Deus, como eu disse, a religião era levado a sério. Então, se alguém tirasse sarro de Jesus, dos santos da Igreja Católica, ou levava uma repressão, poderia levar uma tapa na cara do pai ou da mãe, e se fizesse isso em público, poderia ser linchado pela população.
entende? Então era uma época de respeito, mas também de hipocrisia e preconceitos. Vocês estão entendendo, né? Estou falando dos séculos 19 e 20. Mas aí foram se passando os tempos e tudo mais. Só que agora, caras pessoas, agora ficou invertido. Veja bem, a família, Deus, né, tinha que ser levados a sério, respeitados. Só que agora, nesses 15 anos para cá, foram criadas leis para punir e prender quem desrespeitar LGBTs, indígenas, né, quem agir com racismo, né, tirar sarro de pessoas obesas, uma coisa que também tinha no século XIX, no século XX, tirar o sarro de pessoas obesas e tiravam sarro de pessoas com deficiência, e hoje em dia isso é proibido e pode dar cadeia. Entende? Então isso tem que ser respeitado. E eu concordo. Como eu disse, há pessoas que querem ser respeitadas, mas não respeitam o seu próximo. Então, caras pessoas, o que aconteceu? Beleza, tem que respeitar os LGBTs, os negros, indígenas, idosos, deficientes. Correto, nós temos que respeitar. O respeito é uma coisa fundamental. Só que tem um porém. Deus e a religião viraram motivos de piada. Ou seja, ninguém pode tirar sarro de LGBT. Como eu disse, a gente tem que se respeitar. Só que se falar, pode chamar Jesus, pode falar que Jesus era gay, pode falar que Jesus é um sanguinário, pode falar que isso, aquilo da igreja e das denominações cristãs, você pode tirar sarro, pode criticar, sabe? Inclusive eu lembro que passava uma propaganda de respeito. Ah, eu respeito a sua religião, eu respeito o seu modo de ser. Então respeite a minha. Mas aí tinha um programa de humor que tirava sarro das religiões. E até mesmo da Igreja Católica. Sendo que anteriormente, né, as piadas eram, né, tiravam sarro de LGBTs e tudo mais. Então vocês estão entendendo? O desrespeito ele não acabou, mudaram o roteiro. Entende? E isso é complicado porque como que eu quero ser respeitado? Como que eu quero que a minha religião seja respeitada se não respeitam? Vocês estão entendendo? Pessoas que querem que sua religião seja respeitada, mas tira sarro da crença do outro. Entende? Então, como é que fica isso? Ah, Jonas, mas existe a liberdade de expressão. Concordo, todos são livres para se expressar. Mas então quer dizer que eu posso ser livre para criticar uma religião e criticar Deus. Mas eu não posso criticar LGBTs? Vocês estão entendendo? E a Bíblia já tinha avisado que nos últimos dias iriam vir tempos difíceis, que as pessoas seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, reverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio e tal. Hoje em dia isso está raro. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Lá em 2 Timóteo 3, verso 1 ao 5. E isso não é verdade? Olha só quantas coisas, arrogantes, implacáveis, inimigos do bem. Entende? Infelizmente o desrespeito continua, pessoal. Sabe? Mas como... Então como que aquela pessoa que quer que a ideologia, o sexo dela seja respeitado, que a ideologia dela seja respeitada, mas ela não respeita a religião do seu próximo, do outro, o pensamento? Quer dizer que tirar sarro de pessoas com deficiência não pode. Correto, concordo, não pode tirar sarro. Mas se eu falar para vocês que eu sou especial, eu tenho síndrome de Asperger, já tiraram o sarro de mim. Pois é, eu não disse anteriormente que eu fui
já fui humilhado, né? Agiram com ignorância. Pois é, o pessoal sabe, mas fica tirando um sarro. Então, como eu disse, aliás, as pessoas só sentem no lombo quando elas é o alvo, né? Entende? E, bom, eu tô... Na verdade, pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui, mas eu já tinha falado sobre isso antes, tá? Eu escrevi e postei no meu site esse tema, né? Quando eu assisto o jornal, sempre aparece um caso de racismo, feminicídio, olha só, isso tem muito. Cada dia que passa, as pessoas pioram e até mesmo debocham e pessoas de pessoas à beira da morte. Tá vendo? Tira um sarro de pessoas que estão na depressão, sabe? Pessoas que estão na beira, prestes a morrer, sabe? Sem falar também os que se dizem cristãos, tá? Também tirar um sarro dos outros, tirar sarro de traficante, tirar sarro de doente, tirar sarro até do irmão da igreja. Pessoal, a capetagem tá grande, entende? Aqui, sem falar do mundanismo, libertinagem. Olha como o nome de Deus está sendo levado ao mundo. O evangelho virou motivo de piada, o cristianismo virou uma piada, não é? Nem adianta, pelo menos o islamismo, né? Leva a sério, mas olha o cristianismo, tanto que se dividiu, entendeu? Vai comparar o cristianismo com o budismo. É claro que as outras religiões também, as pessoas também se desviaram, mas olha o que o cristianismo virou, entendeu? Se eu não estiver enganado, é a religião mais criticada e debochada, porque virou um circo, as igrejas viraram um circo, não é mesmo? E é aquela passagem que eu sempre lembro em mente: e o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. E em vão me adoram com doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15:9. Não é mesmo? Né? Mas não podemos desanimar. A cada dia devemos buscar Deus, estudar as Escrituras e levar a mensagem aos que não conhecem. Devemos ser o sal da terra, não muito salgados e nem sem gosto. Através do nosso testemunho, de nossas boas obras, as pessoas irão querer conhecer mais daquele que nos enviou e ao mundo de tal maneira. Sei que não é fácil ser criticado e debochado e que dá vontade de reagir. Quando bateram na face de Jesus, ele ofereceu a dele e sem bater de volta. Somos aquilo que nos alimentamos. Se for do mundo, continuaremos com fome e sede. Mas se for de Jesus, estaremos satisfeitos e não teremos fome e sede. Então é isso, caras pessoas. Seja altruísta. Leve o respeito. Tente compreender as pessoas, ouçam elas. O mundo está tão barulhento, tão agitado, tão maldoso. Você quer entrar nessa sintonia? Você quer levar o respeito, a amizade, ou você quer levar contendas, distorções? Entende? E, então é isso, caras pessoas. Se você gostou, se eu falei alguma coisa errada aqui, me corrijam. Se você gostou e quiser fazer uma doação de qualquer valor, eu vou deixar meu Pix e vou deixar o link desse texto também na descrição do vídeo e também o Pix. E é isso aí, pessoal. Que possamos ser melhores cada dia e nos encher do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até a próxima.